Paz e graça a vocês mais uma vez, boa noite. Iniciando a nossa quinta aula de hoje da nossa Academia de Discípulos, das 24 aulas que teremos esse ano, né? São 2 aulas por mês e essa é a nossa quinta aula do nosso curso Jornada da Liderança. Tenho certeza que você tem sido edificado, tem sido uma bênção para a sua vida, como tem sido para a minha vida também. Na semana passada falamos sobre alguns assuntos de abrangência geral na matéria sobre o que nós estamos tratando. Para quem não sabe, está chegando aqui nessa aula pela primeira vez, a Jornada da Liderança trata especificamente da estratégia que Jesus usou para escolher 12 homens que levaram a mensagem do Evangelho até o dia de hoje com tanta perfeição. E nós contamos aqui as histórias, o que aconteceu, como eram essas pessoas, suas características e suas perspectivas da vida e a realidade como eles estavam, qual era o contexto. Então, hoje em dia, muita gente fala de sucesso, de progresso, muitos coaches falam sobre isso. Nós decidimos fazer um ano da Jornada de Liderança sobre o sucesso que Jesus obteve em pregar essa mensagem poderosa do Evangelho para homens tão simples e que chegaram tão longe. Na aula número 3, nós falamos especificamente sobre o apóstolo Pedro, e foi uma aula, acredito, muito boa, aprendemos bastante sobre Pedro. Semana passada, uma aula abrangente. Hoje vamos falar de novo sobre outro discípulo que se tornou um apóstolo, que foi talvez o que morreu mais tarde. Segundo a Bíblia, foi aquele que morreu, segundo os historiadores, na verdade, foi aquele que morreu de velhice, apesar de ter passado por muitas provas. O apóstolo João foi aquele que conseguiu chegar mais longe. Segundo a Bíblia, João foi o mais novo, começou a seguir Jesus com cerca de 17 anos e também foi o que morreu mais velho. Então, eu acho que ele foi aquele que, apesar da idade, o que mais aprendeu sobre Jesus e conseguiu desenvolver esse talento e essa qualidade de seguir Jesus até o fim da sua vida. Então, vamos entrar já aqui com o nosso PowerPoint, com a nossa apresentação, para poder já falar com vocês sobre isso e desenvolver o nosso material de hoje, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou aqui abrir aqui a tela para a gente ficar mais... Não estou no meu estúdio lá, no outro lugar onde eu estava. Lá eu tinha 2 telas, ficava mais fácil. Então, aqui agora, nós vamos nos adaptando a esse modelo para podermos transmitir para vocês aquilo que a gente precisa transmitir e também levar até vocês o máximo de informação. Só um pouquinho de paciência para mim levar a tela aqui, porque essa é diferente. Isso. Aí eu faço isso, e aí nós começamos, então, dessa forma, a termos aqui a tela completa para podermos falar com vocês. Nossa aula de hoje, como nós estávamos falando, hoje estudaremos profundamente a vida e a personalidade, os escritos e o legado do apóstolo João, um dos mais enigmáticos, amorosos e espiritualmente profundos discípulos de Jesus. Através da lente do nosso método TPA, para quem não sabe, né, Teologia Prática Aplicada, iremos unir o rigor da ortodoxia, a clareza da hermenêutica contextual e a experiência transformadora do Espírito Santo para aplicar os princípios da vida de João em nossa própria jornada. Como todos já sabem, essa é a nossa filosofia, o nosso método de ensino. Vamos falar um pouquinho sobre a origem e o chamado de João, de onde aparece esse jovem tão dedicado, tão maravilhoso, tão aplicado, né, que se dedica aí a estar à disposição do reino. João era filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago, formando com ele uma dupla presente nos momentos mais íntimos da vida de Jesus. Quem não lembra, eu vou repetir aqui, eu vou falar agora pela primeira vez, se você deseja saber disso. João era um daqueles 3 discípulos que sempre estavam com Jesus nos momentos extraordinários. Em Mateus 4, 21 e 22, a Bíblia diz que, indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando suas redes. Jesus chamou e eles, deixando imediatamente o barco, e seu pai o seguiram. João foi chamado enquanto trabalhava na pesca com seu pai. O fato de deixarem tudo imediatamente revela não só a obediência, mas uma sensibilidade espiritual que preparava o João para a sua futura intimidade com Cristo.
A quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito entrega, muito será devolvido. Quem muito semeia com lágrimas, com alegria vai colher. João estava trabalhando, não era uma pessoa desocupada, tinha uma família, estava com o seu pai, desenvolvendo ali o seu trabalho, e de repente João se entrega ao chamado de Jesus e aceita o desafio de abandonar seu pai, abandonar o seu trabalho. O pai aqui representa a família, o trabalho representa futuro, perspectiva, segurança. Se ele estava trabalhando num barco com o seu pai e com o seu irmão, significa que eles não eram só empregados de alguém, eles eram empresários. Eles tinham seu próprio negócio, eles tinham sua própria riqueza, seu próprio trabalho. Naquela época, quem tinha um barco era alguém que possuía grande capacidade de produção financeira. Então, quando a Bíblia mostra no versículo do capítulo 4, nesse versículo que nós lemos sobre a atitude de João, está deixando claro que ele resolve abrir mão da sua perspectiva de futuro, da sua perspectiva atual, e começa então agora a abandonar também a sua família, entre aspas, deixar os seus pais para seguir a Jesus. Jesus disse uma vez que aquele que deixar o amor de pai, de mãe, de irmão, de irmã, de toda a parentela, para seguir a Jesus, será recompensado. Então é importante nós já começarmos essa aula com a aplicabilidade desse ensinamento. E qual é a aplicabilidade desse ensinamento? Que Jesus Cristo está deixando muito claro, bem específico para a gente, que é importante nós estarmos dispostos a fazer o que tem que ser feito para servi-lo. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo o que é correto. Mas eu pergunto, o que você realmente tem aberto mão para poder obedecer a Deus? O que você tem feito, aberto mão na sua vida para obedecer a Deus? A palavra de Deus deixa claro que João, nesse momento, toma uma atitude drástica. Ele deixa a família, ele deixa o seu trabalho, a empresa do seu pai, que ele podia herdar um dia, e deixa a sua estabilidade, deixa a sua confiança para obedecer à vontade de Deus. Então, aqui já fica a primeira lição da aula de hoje. João foi o apóstolo do amor, mas vejam que ele toma uma atitude diferente de alguns outros. Alguns foram chamados de um jeito, outros de outros, vamos falar sobre isso no futuro, mas nesse caso específico, João é aquele que abandona a sua estabilidade financeira, abandona a sua estabilidade de trabalho, o seu futuro, sua perspectiva, e abandona talvez aqui nessa atitude o seu legado, a sua herança, dizendo: eu vou largar tudo que eu tenho e que eu estou para segui-lo, e deixa o seu pai ali e vai ao encontro de Jesus, né? Assim aconteceu com ele e com seu irmão. Então é importante entendermos que Jesus não ama profundamente, ou não dá abertura profundamente, quem não dá abertura para ele. Aqui é uma lição importante. O fato e a atitude de João de entregar-se a Deus de uma forma tão abnegada e tão clara e tão verdadeira, deixa claro que a medida com que ele se entregou e a forma como ele se abre foi também a forma como Jesus o trouxe para perto e o usou poderosamente. Ainda temos agora uma outra contextualização dentro disso. É importante falarmos qual era o contexto que João estava quando foi chamado por Jesus, onde ele vivia, qual a situação política e como estava a religião. Muita coisa disso nós já falamos em alguns outros episódios, mas como existem pessoas novas chegando em todas as aulas, pessoas que vão assistir aqui no YouTube, né, onde fica gravado a aula depois, é importante comentarmos novamente alguns aspectos. O primeiro deles é o aspecto geográfico. João vivia na Galileia, região próxima ao Mar da Galileia, com forte atividade pesqueira e influência helenista. Aqui ao lado nós temos, aqui, ó, vocês estão vendo o Mar da Galileia, tá vendo? E aqui tem as cidades em volta. O ministério de Jesus se dá praticamente todo em volta desse ciclo, em volta desse mar. Também temos aqui a questão política. Nós já falamos sobre isso. O domínio de Herodes Antipas, a Galileia possuía autonomia limitada. Estava submetida ao Império Romano. Vocês lembram que nós usamos o exemplo para falar sobre o episódio quando Jesus aparece, que era como se fosse uma prisão domiciliar,
como se fosse um momento onde as pessoas estavam vivendo com tornozeleira eletrônica. Não existia energia elétrica na época, nem tornozeleira eletrônica, mas o Império Romano governava a situação, governava a casa de Israel, governava o Estado de Israel, governava a região, e esse governo de Roma obrigavam que eles fossem submetidos, ou seja, seu dinheiro, sua liberdade, sua família, tudo era, de certa forma, controlado pelo Império Romano, impedindo que essas pessoas fossem, de fato, e verdadeiramente livres. A religião, embora a maioria seja judaica, ela era influenciada por culturas pagãs, porque era uma região muito frequentada. Era um campo fértil para várias pessoas que tinham sido excluídas, né? Por exemplo, quando você pega ali, quando ele atravessa a Galileia, que ele vai para Decápolis, expulsar aquele demônio, Decápolis, para quem não sabe, são 10 cidades consideradas 10 cidades judias gentílicas, ou seja, os judeus que estavam rejeitados, os gentios que estavam se aproximando. Nessa característica e nessa fisionomia, ou nessa fisionomia geográfica e política, a religião ali já não era mais respeitada como religião judaica. Temos também os samaritanos. Então, existia aqueles que estavam magoados, ofendidos, como acontece hoje com os cristãos com relação à igreja. Amém? Então, aqui é para você ter uma ideia panorâmica, resumida. Se você que está assistindo essa aula quiser saber um pouco mais profundo sobre essas questões, vá na primeira aula, procure lá na primeira aula, que nós falamos muito mais sobre essa questão geográfica, sobre a questão da religião, a influência comercial. Está lá na nossa primeira aula da Jornada Liderança 2025. Agora vamos falar um pouquinho sobre o discípulo amado. Por que João era chamado de discípulo amado? João é o único que se autodenomina o discípulo a quem Jesus amava. Uma expressão não de vaidade, mas de profunda consciência da graça e da intimidade que vivia com seu mestre. É muito importante entender isso. Em João 13, 23, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. João está falando de si mesmo, mas não está falando dentro de uma característica de vanglória, de uma característica de que ele era melhor do que os outros, ou era mais privilegiado. João está deixando claro que ele aqui tinha o costume e o desejo, o carinho, a vontade de se encostar, de se colocar, de se debruçar sobre o ombro de Jesus, ou ter intimidade com ele no sentido de amizade. Veja o que diz também João 19, 26 e 27. Todos os textos que estamos usando aqui são os textos da NVI, Nova Versão Internacional, ok? Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, aí está o seu filho, e ao discípulo a quem está a sua mãe. Aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Ou seja, Maria, ela era alguém que tinha perdido o marido. Vocês lembram que o pai de Jesus havia morrido. Ela largou tudo para seguir o seu filho. Agora, o seu filho se depara com uma questão muito interessante. O seu filho vai até ao momento onde ele vai ser crucificado, vai ser morto. Jesus tinha outros irmãos, a gente pode falar disso em um outro episódio, mas naquele momento da crucificação foi o único que estava ali ao lado da mãe de Jesus. E Jesus, ao dizer essa frase, está dizendo, olha, João, essa é sua mãe, e a ela, esse é seu filho. E veja que João entende essa palavra como uma verdade tão absoluta e tão íntima, uma consciência tão profunda de família, de intimidade, que João diz para Jesus, não diz nada para Jesus, mas termina, a Bíblia diz que ele pega a mãe de Jesus e leva para a casa dele, não para a casa dela. A Bíblia diz que o discípulo levou ela para sua casa, ou seja, para a casa dela, né? Para a casa dele. Ou seja, ele está cuidando dela. É o que o texto dá a entender. É o que nós conseguimos aqui ter uma concepção. Jesus confiou sua mãe a João, um gesto que representa confiança absoluta, carinho e honra. Ou seja, se você andar com Jesus, se você for íntimo, se você for verdadeiro, se você for sincero, assim como você se aproxima dele e você é sincero com ele, assim também ele vai te confiar coisas profundas que ele tem, coisas que ele considera de valor e relevante. Olha só o que Jesus fez. Jesus confia a João, a sua própria mãe, para que ele cuidasse dela.
Então, se você quer que Jesus confie a você coisas que são maravilhosas, eu costumo dizer sempre, Deus não confia a homens dele coisas passageiras, Deus nos confia coisas eternas. Então, é muito importante você entender esse princípio. Agora vamos para a página 3 desse estudo, serão 9 episódios, na verdade serão 11, mas dividido em 8. Experiências exclusivas com Jesus. Coisas que João viveu, alguns discípulos também dos três, mas ele viveu na intimidade. Veja o que diz a Bíblia. Primeiro, a transfiguração. Lembra? Jesus vai até o monte, aparece para ele Moisés e Elias, estava Pedro, Tiago e João. Ou seja, os dois que renunciaram tudo por ele e estavam ali. No capítulo 9, no versículo 2 da NVI, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou ao alto monte, onde ficaram a sós, e ali ele foi transfigurado diante deles. Foram primeiros discípulos, e talvez os únicos, que viram Jesus glorificado antes da verdadeira ressurreição. É muito importante isso você entender. Por quê? Porque a transfiguração era uma declaração pública, ainda em vida, de que Jesus, de fato, era sobrenatural, que ele transitava entre as duas matérias, que o seu corpo era metafísico. Além das questões das curas, dos milagres, dos demônios expulsos, de tudo aquilo que representa a pessoa de Jesus andando com eles, João foi um dos únicos que teve a oportunidade de ver o próprio Cristo se transfigurando nas duas figuras mais importantes do Velho Testamento para os judeus. Moisés, que o Senhor enterrou o seu corpo, e Elias, que foi trasladado. É muito relevante isso. Imagina você que Jesus quer te confiar e quer te entregar coisas que são importantes e que são relevantes, coisas que vão muito além daquilo que você pode imaginar. Então, é importante você compreender isso. É importante você analisar. Quanto mais intimidade você tiver com Jesus, mais secretos ele tem para te revelar, mais coisas especiais, trazendo a teologia prática, que é a teologia onde explica o que João viveu e quem era João, para a nossa aplicabilidade. Você quer ver Jesus? A Bíblia diz que poucos homens viram Jesus depois de ressuscitado, além daqueles 40 dias que ele ficou com muitos. Mas muitos de nós já tivemos a oportunidade de ver anjos, de ter visões do céu e também de ver Jesus. Eu mesmo tive a oportunidade de ver Jesus por 3 vezes. Então, é importante isso. Isso marca a vida da gente. Isso nos ajuda muito. Eu tava meditando hoje à tarde. Aconteceu um fato comigo, e um fato pessoal. Eu estava orando e eu lembrei de algo. E me veio uma frase à cabeça que é a seguinte: todo aquele que ama, cuida. Mas nem todo aquele que cuida, ama. Tem muita gente que cuida das pessoas, que cuida de uma pessoa no asilo, que cuida de um familiar, que cuida por interesse, por algum objetivo. Não quer dizer que realmente ame, né? Cuidar, às vezes, é até uma obrigação social por alguma coisa, por alguém. Mas aquele que ama, cuida por naturalidade. Então, Jesus amava tanto esses discípulos, tinha tanta intimidade com eles, que proporciona a eles experimentar e viver coisas que eles ainda não tinham vivido. E talvez você não pare para pensar nisso. Tem gente que fala assim: ah, será que eu sou mais amado do que o outro discípulo? Sou mais querido? Não, não é isso. É que desde o começo, João demonstrou um amor que os outros não tinham. Alguns tiveram, claro, mas veja, o próprio Pedro, quando vai seguir Jesus, ele passa pela experiência da multiplicação, ele tem aquela experiência onde Jesus o convida a lançar as redes, ele tem uma experiência com Deus. Mas João não teve experiência nenhuma praticamente, ele só ouviu, viu que era o mestre. É claro que ele deve ter ouvido pregações sobre Jesus, como João Batista era um grande pregador, ele deve ter visto alguns sinais também, algumas coisas devem ter acontecido antes desse texto de Mateus 4, mas, com certeza, a atitude de João de acreditar a Deus o seu futuro, abrindo mão do seu trabalho secular, abrindo mão do seu pai, leva ele a ter um nível maior de intimidade com Deus. Aí em Marcos 5,37, tem um outro episódio que fala sobre a filha, né, de Jairo, a ressurreição. Se não me engano, é esse texto. Quando Jesus manda todo mundo embora, ninguém entra no quarto e só entram esses discípulos. E Jesus, então, ressuscita a menina. Eu ainda não entendi muito bem por que Jesus escolheu esses discípulos para esse momento dessa ressurreição. Talvez a gente possa tratar disso um pouco mais para frente.
quando a gente for falar realmente das expressões e das falas de Jesus direcionada aos discípulos. Mas, com certeza, é muito relevante analisarmos e pensarmos com clareza sobre esses momentos. Um outro que é especial foi Getsemane. Quando Jesus precisou de ajuda de um amigo, de alguém que ele pudesse contar, ele convidou os três e aí estava João de novo. Será que Jesus pode confiar com você? Melhor, confiar em você para que você vá com ele a momentos de angústia, quando ele está sofrendo por conta da igreja, como diz a Bíblia que Deus chamou Oséias, e disse: Oséias, assim como eu me sinto quando sou traído por Israel, assim você será traído pela mulher que eu vou te dar, para que você saiba como eu me sinto. Será que a gente está disposto a ser como Oséias, a ser como João, de ir até o Getsemane, a um momento de dor? Será que Jesus pode expor a sua dor, a sua angústia com relação à igreja para confiar em nós? E mesmo assim, com toda a dedicação, João ainda conseguiu, através do peso que estava, imagina a atmosfera que estava naquele lugar, João acabou dormindo. É muito importante entendermos isso, né? Eu não quero entrar nessa questão metafísica da presença e da opressão que havia naquele lugar, mas eu gostaria de comentar aqui e deixar bastante claro a importância e a relevância que tem o fato de João estar com Jesus naquele momento. Você já parou para pensar que assim como Deus sofreu e levantou Oséias, assim como Deus falou com alguns homens na Bíblia sobre suas dores e o seu desejo de salvar o povo de Deus, você já parou para pensar o que, de fato, Jesus pode ter necessitado da ajuda dos discípulos, da ajuda desses homens, confiado a eles momentos secretos? Será que Jesus pode chamar você para confiar a você suas dores com relação à obra, com relação à igreja, com relação ao seu sofrimento, com relação àquilo que ele está sentindo? Eu me lembro que quando eu era novo convertido, eu devia ter aí uns 30 dias, 40 dias de convertido. E nós congregávamos, não, minto, eu já tinha um pouco mais, porque eu já estava na Assembleia de Deus, então eu tinha uns 7 meses, mas ainda não tinha se batizado, só fazia obra já, mas não tinha se batizado ainda, e já tinha bastante experiência com oração. E o pastor Elias Moura fez uma pregação falando sobre o peso que estava na igreja contra do pecado, das pessoas que tinham que se arrepender. E aí, naquele dia, eu, empolgado, sempre jejuando 7 dias direto, 3 dias direto, eu pedi para Deus naquele dia que eu queria sentir todo o peso que Jesus sentiu pelo pecado das pessoas que estavam ali, porque era um culto, foi um culto muito maravilhoso, cheio do Espírito Santo, com muita manifestação de poder. E eu falei: não é possível que esse povo seja tão pecador. E eu pedi para que Deus trouxesse sobre mim o peso do pecado daquela igreja, naquele dia, naquele culto. Eu passei 3 dias de cama, com febres altíssimas, muito mal, até me recordar dessa oração. Não conseguia andar, não conseguia me mover. Meu corpo parecia que estava todo quebrado de tomar uma surra de pau. E aí, então, eu lembrei dessa oração e pedi perdão ao Senhor. E o Senhor tirou de mim, naquele momento, assim, como se fosse tirar uma coisa que está aqui e colocar aqui. E aí, eu fui completamente livre da dor imediatamente. Por quê? Porque eu estava sentindo o peso de uma igreja só, em um culto, em que eu tinha visto muito o poder de Deus. Imagina o que os discípulos não sentiram com Jesus quando ele intercedia pela sua morte e pelo que iria passar. Então, não foi uma situação fácil, não foi uma situação simples, mas eles, com certeza, viveram essa experiência com Jesus, porque Jesus convidou para isso. Talvez Jesus queira confiar em você para não só compartilhar bênçãos, vitórias, histórias bonitinhas, mas também para você participar desses momentos de dor e de dificuldade que Jesus passou e que passa hoje com a sua igreja. Bom, no ponto 4, nós vamos falar de 3 episódios importantes, depois tem mais o 4.3, que é o seguinte: a contribuição escrita do apóstolo João. João foi autor de 5 livros do Novo Testamento. Quais são eles? Primeiro, Evangelho segundo João, que é o 4º evangelho do Novo Testamento. Primeira, segunda e terceira carta de João. Há uma discussão teológica sobre isso. Muitos teólogos antigos dizem que não foi João, que foi outro João, que era conterrâneo de Jerusalém, etc. Mas a maioria canoniza ou dá o veredito que era
João o apóstolo, e o livro de Apocalipse, que é o mais famoso dele depois do Evangelho e o mais discutido até o dia de hoje, que trabalha paralelo com o livro de Daniel e com várias profecias bíblicas. O estilo e a profundidade de João, isso aqui é importante. João apresenta um estilo mais teológico e espiritual. Diferente dos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já falamos sobre isso também na segunda aula. Enquanto os outros evangelhos enfatizam os feitos de Jesus, João enfatiza quem Jesus é. Seu evangelho é repleto de simbolismos, metáforas e diálogos profundos. O que quer dizer isso? Que João estava preocupado em provar que Jesus era o Filho de Deus. Eu não sei se essa preocupação era uma preocupação só de uma inspiração divina ou se era uma preocupação pela mente de João de provar para si mesmo que ele tinha feito a escolha certa. Porque muitas vezes, quando nós temos dúvidas sobre alguma coisa, é quando nós mais nos aplicamos a entender essa coisa. Quando nós aceitamos algo de cara, a gente, na verdade, não se aprofunda muito. É igual quando você vê a notícia hoje na capa do Instagram, ou num título de uma matéria. Você leu e fala, já entendi, já sei o que é. Você não se aprofunda muito. Ou quando você conta casos que aconteceram de alguém, tem muita referência. E você sabe que se você contar algo para alguém aqui, normalmente isso pode se multiplicar com outras versões. Mas João não, João estava preocupado em mostrar quem Jesus de fato era. E aí tem vários episódios interessantes, né? Como a mulher samaritana, como Nicodemos, nascer de novo, guiado pelo Espírito. Então, tantos textos, né? A analogia da videira verdadeira de João 15, a profecia sobre o lugar lá nos céus, que é João 14, o bom pastor. Tem muita coisa maravilhosa no Evangelho de João. Aqui, João revela a pré-existência de Cristo, João 1 e 3, que fala, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Esse texto, na verdade, para os teólogos que já estudaram um pouco, sabe que também é uma parafrasear de um pensamento, de uma filosofia que já existia na época sobre a existência do ser e a existência das coisas. Então, é importante a gente entender que isso, de certa forma, já estava lá, já existia, então a gente tem essa clarividade. Mas João traz isso e Deus permite que seja incorporado às Escrituras como verdade. João tinha uma outra característica importante na sua teologia, que era a teologia do amor. João é conhecido como apóstolo do amor, pois mais do que qualquer outro fala do amor de Deus, do amor entre os irmãos e do amor como prova de verdadeira fé. A única arma que vence qualquer situação é o amor. O amor vence o ódio, vence a guerra, vence a dor, vence a tristeza. O amor é aquilo que nos vincula como irmãos, como igreja, e o amor de Deus por nós é inegavelmente aquilo que nos mantém de pé. O nosso amor para com ele pode falhar, pode mudar, pode ser emocional, mas o amor de Deus por nós nunca falha, nunca muda e nunca tem sombra de variação, né? Ele diz aqui em 1 João, na sua epístola, capítulo 4, versículo 7 e 8, ele diz, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aqui ele não está absolvendo a raça humana das suas mazelas, das suas sentenças, das suas culpas, mas ele está deixando claro que só pode experimentar de fato o amor profundo ou vivê-lo quem conhece o amor que é Deus. O amor que é Deus é a expressão pura desse amor, está, por incrível que pareça, no texto áudio das Escrituras, em João 3,16, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A ênfase desse amor, desse evangelho doce, não é raso, ou raso não é. Pelo contrário, João também fala claramente sobre a verdade do pecado, o engano e a justiça de Deus. Então, até aqui você está entendendo direitinho, a gente já vai para mais de 20 minutos de aula, e eu quero que você esteja compreendendo o que a gente está falando, tem muito assunto, então eu estou correndo um pouco para a gente ir alcançando. O 4.4, nós chamamos os livros de João. Vamos falar um pouquinho mais profundo sobre isso, a época que eles foram escritos, o contexto e a mensagem desse livro. O apóstolo João escreveu 5 livros, como já disse, e já falei para vocês. O primeiro evangelho de João, o primeiro escrito por ele, está em João 85 depois de Cristo. Diferente dos outros 3 evangelhos sinóticos,
O Evangelho, segundo João, foca menos nos milagres, nas parábolas, como eu já disse, e mais na identidade divina de Jesus. Ele começa com a famosa introdução, no princípio era o verbo, eu já falei para vocês. O 2, a carta de João, foi a primeira epístola escrita depois do Evangelho, também nessa época, ali entre 90 e 95 depois de Cristo. Vejam vocês que ele morreu bem velho, porque ele tinha 17 anos quando foi chamado por Jesus, e Jesus tinha 33 anos. Jesus morre, então vamos imaginar que começa a contar depois do ano 20 da existência dele. Nós estamos falando do ano 90, ele estava com 110 anos. Então, para você ter uma ideia como ele já estava maduro, como as coisas já tinham acontecido. Trata-se de uma carta pastoral profunda e direta, escrita com um contexto onde heresias gnósticas, que era o gnosticismo na época, começa a surgir. João reforça o verdadeiro evangelho e é aquele que une verdade e amor e comunhão, e a comunhão com Deus se reflete no amor ao próximo. 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus. Olha que coisa linda, né? E conhece a Deus. Quem hum, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mais uma vez, ele usa a carta pastoral para combater uma heresia. Quem pensa que ser amoroso é ser raso teologicamente, está equivocado. Nem sempre aquele que esbraveja, que grita, é um bom teólogo, né? Às vezes aquele que fala manso. Nós temos hoje um grande líder nacional, que é um pastor, e ele grita, esbraveja, fala, bate todo mundo, dono da verdade, e nem sempre é dessa forma que Deus se manifesta e que Deus fala ou que há profundidade. Na segunda carta, também nesse período dos 5 anos aí, essas 3 cartas foram escritas no mesmo período. Acredita-se, inclusive, não está aqui na matéria, que ele escreveu essas 3 cartas universais não para uma igreja específica, mas para 2, 3 igrejas de lugares diferentes, cartas enviadas em direções diferentes. Naquela época, para você ter uma ideia, uma carta para chegar a alguém precisava ter um material duradouro, que era muito caro, uma folha custava muito dinheiro. Outra situação importante dessa época, que é bom você saber, é o seguinte: para levar uma carta não existia correio. Tinha que ser um guarda romano e ele tinha que ser levado até aonde era o destino. E além de ter o cara que levava a carta, tinha que ter um soldado que o acompanhasse. Então, escrever uma carta já era um milagre. Conseguir fazer com que ela chegasse ao destino era outro milagre. Existe um historiador que fez uma análise das cartas de Paulo. Elas custaram, em média, se fosse traduzida para os dias de hoje, algo em torno de 100 mil para serem entregues cada uma delas das epístolas paulinas. Então, imagina quanto não custou para João escrever essas cartas. A terceira carta é escrita a um homem chamado Gaio. Veja você, como eu disse, que não foi todas para a igreja, de modo geral. Essa carta elogia a hospitalidade dos irmãos missionários, representa o líder local, Diótrefes, por ser autoritário e excludente. João mostra aqui seu zelo pastoral, cuidando com a liderança local e reprovação à vaidade do ministério. Aqui João está saindo da esfera de o apóstolo do amor, o apóstolo defesa da fé, para orientar pastor, liderá-lo, dizendo qual era o seu perfil. Então, é bom entender isso, é bom ter isso claro. Não existe, em momento nenhum, em ser uma pessoa amorosa, uma pessoa carinhosa. Por exemplo, eu tenho um temperamento sanguíneo, com colérico, eu sou explosivo. João não era. João era fleumático, era calmo, era tranquilo, talvez até um pouquinho melancólico. No quinto, que é o último livro que João escreveu, pelo menos canonizado, foi próximo do último ano da sua vida, quando ele escreve Apocalipse, lá na ilha de Patmos, onde estava preso, depois de ele ter sido queimado, né? Depois de ele ter sido queimado, jogado vivo num caldeirão fervente, e não conseguiram matar. Então pegaram, tiraram ele do caldeirão e o mandaram para Patmos, para que ele fosse ali preso e morresse na prisão, já que não conseguiram matá-lo, queimando num balde grande, numa panela grande de azeite. Quinto, encontros com Jesus pós-ressurreição. Eu fiz questão de separar o momento da escrita e o momento dos primeiros passos dele com Jesus, das coisas importantes no princípio, para colocarmos aqui nessa situação. Por quê? Porque é importante e é relevante
que nós tenhamos essa clareza e essa ideia do que nós precisamos ter bem esclarecido. Agora, na ressurreição, João também esteve presente em momentos centrais e momentos importantes. Veja que está escrito em João 22:8. Correu ao encontro de Simão, o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Aqui é aquela história quando as mulheres encontram e vão correndo, eles dois saem correndo para ver se é verdade, porque Jesus havia sumido. Então, foram os primeiros que também tiveram a posição e a postura de verificar a verdade dos fatos, mostrando essa seriedade de João. Sexto, a experiência em Patmos. Isso aqui eu fiz questão de fazer uma parte especial. Durante a perseguição sobre o Império Romano, Domiciano, 95 depois de Cristo, João foi exilado na ilha de Patmos, onde teve as revelações do Apocalipse. O Apocalipse não é apenas uma revelação escatológica, mas também uma revelação de quem é Cristo glorificado. Eu quero entrar um pouco nisso, porque assim, existe uma discussão muito grande sobre as revelações que João fala para os últimos dias, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, o arrebatamento, a tribulação, pré-tribulação, os amilenistas, toda essa questão teológica, a besta que sai da terra, a besta que sai do mar, o livro da vida, tantas coisas maravilhosas. E tudo isso é legal. Mas a grande importância do livro de Apocalipse foi João mostrar como Jesus estava. Quando ele descreve Jesus no capítulo 1, ele deixa claro que o Jesus que ele conheceu no barco era um, o Jesus que ele ouviu na ressurreição era outro, e o Jesus que ele vê agora é o Pai da eternidade. E é importante entender que Jesus fez questão de se apresentar àquele que mais o conhecia ou que o mais tinha estudado para mostrar os seus mais profundos secretos. Então, um dos segredos dessa mensagem poderosa de Jesus ter prosperado tanto é que ele sabia quem revelar ou se revelar. Você pode ver as epístolas de Pedro, as epístolas de Judas, a epístola de Judas, elas não têm nenhuma conotação com revelações profundas sobre a imagem de Cristo, sobre quem ele era, como diz o escritor aos Hebreus em 13:8, ontem, hoje, eternamente. Mas a João, que se aplicou a estudá-lo, a entendê-lo, se revelou isso. Então, o que se fica claro para mim é que quando você se aplica, quando você se dedica, quando você se propõe a fazer algo específico sobre algo em Deus, ele vai te revelar cada vez mais coisas profundas nele. Então, João agora se depara com Cristo glorificado na ilha de Patmos. Todo mundo fala de Apocalipse como o livro da revelação, eu também concordo. Mas o mais importante do livro foi que quem apresentou o livro foi o próprio Cristo. E aqui, o Cristo da eternidade. O Cristo perfeito, do cinturão no peito, do cabelo branco como a lã, dos pés reluzentes como latão, a espada de Deus não sai da sua boca, sua voz que é mais altissonante que o som das águas, que aqui é uma outra revelação sobre a ilha de Patmos. Tudo isso é importante você entender antes de ler todo o Apocalipse. Senão fica parecendo que o Apocalipse é um monte de histórias contadas por alguém que teve visões e alucinações e não tem conexão nenhuma com Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse que ele começa e ele empeça desse caminho diante, falando sobre essa importância e sobre esse valor fundamental na revelação profunda de quem Jesus é hoje. De quem Jesus é hoje. E de quem Jesus será nos passos da manifestação do livro de Apocalipse. Enquanto o cavalo é isso, o outro é aquilo, enquanto o outro é não sei o quê, sai da terra, sai da besta, enquanto acontece um monte de coisa, ele já é aquele que é. Está sobre todas estas coisas. Ele já é aquele que, com o sopro das suas narinas, vai aniquilar Satanás e colocar na prisão com o sopro de suas narinas. Quem entendeu? Amém, pessoal? Então vamos lá. Agora, no sétimo, eu quero falar um pouquinho sobre a traição e morte de João. A Bíblia não deixa claro como morre de fato. Segundo os registros da tradição cristã antiga, Irineu de Lyon e Eusébio de Cesareia, Irineu de Lyon viveu
se não me falha a memória, da década de 70 até o final do século, do primeiro ali, 140, 160 depois de Cristo. E Eusébio de Cesareia já é um teólogo mais para frente. João foi o único apóstolo que morreu de causas naturais, provavelmente em Éfeso, já com a idade avançada entre 80, 98 e 100 anos. Eu não concordo com essas datas, apesar de respeitá-las. Por quê? Porque se ele tinha a média de 17 anos, quando começou a seguir Jesus, a era cristã começa a contar depois da morte de Jesus, um ano e pouquinho. Então, ele já estava aí com 20, 21 anos. E se foi no ano 95 depois de Cristo que ele escreveu, ele já tinha 115 anos. De qualquer maneira, como o calendário gregoriano, o calendário romano, o calendário nosso é diferente, existem variações, vamos entender que estava numa idade avançada, que o mais importante aqui é isso. Existe um segredo nisso, sabe? A quem Jesus confia segredos mais eternos, terá mais durabilidade no seu ministério. Se você quer ter durabilidade no seu ministério, em vida, ou seja, colher o legado do seu ministério, tenha compromisso com o seu ministério. João é um cara que ele morre. Ele foi um dos mais jovens, foi o mais jovem e também o mais velho e morreu de morte natural. Não quer dizer que ele não sofreu, sofreu como os outros. Mas ele foi aquele que Jesus confiou. E ele morre em Éfeso, que foi uma das igrejas que ele fundou. Uma das igrejas que ele foi pastor. Então ele volta para morrer com seus filhos, né? E também dito que João teria sido jogado numa caldeira de óleo fervente em Roma, mas saído ileso, razão de seu exílio posterior para Pátios, que é o que eu disse antes. Ele vai para Pátios porque todos os apóstolos foram queimados, enforcados, foram mutilados, partidos ao meio. E ele, a escolha do império foi queimar no caldeirão de óleo fervente, mas ele não teve arranhão nenhum. Imagina a cena. É um negócio muito maravilhoso, né? Você imaginar que alguém é jogado num caldeirão de óleo fervendo que só de encostar você derrete e ele sai ileso. Ele foi o bispo de Éfeso, como eu disse, mentor de Policarpo, um dos pais da igreja. Policarpo, o que é, sem dúvida, para quem nunca estudou, pega aí na internet, vai no Google, escreva lá quem é Policarpo e dá uma estudada, que o testemunho dele é sensacional. No oitavo episódio e penúltimo dessa série, eu quero falar sobre alguns princípios espirituais de liderança que tinha João. Primeiro, a sensibilidade espiritual. Ele reconheceu Jesus, creu na ressurreição e viveu no Espírito. Por que eu digo isso? Porque João, ele reconhece Jesus na sua chamada, depois ele vive com Jesus tentando provar quem ele é. Às vezes eu olho alguns comentários de João, quando eu olho por essa perspectiva, eu não sei se ele escreve já como resposta do que aconteceu. Mas no momento que ele estava refletindo, eu já não sei se ele estava refletindo porque ele estava duvidando que era real, de tão poderoso que era, ou se de fato ele estava crendo. Eu tive um discípulo numa época chamado Júlio César Lazares Júnior. Hoje ele é professor de inglês do meu filho. E ele era um obreiro jovem, muito jovem, mas muito inteligente. E nós discutimos muito. Ele me questionava muitas coisas, ele falava muita coisa. Eu lembro que, na época, o pai do pastor Ivan Júnior, era o Ivan Barbosa pai, ele falava para mim, como é que o senhor deixa ele falar com o senhor desse jeito, né? Desculpa, gente, eu estou com a garganta bem ruizinha hoje. Eles brigavam comigo, não, tá faltando com respeito. Eu dizia, não, deixa ele perguntar, deixa ele falar. E às vezes eu entendia, no fundo, que ele não estava duvidando do que eu dizia. Ele estava querendo ter certeza do que eu dizia. Tanto que ele começou a estudar, se aprofundou, hoje é um teólogo muito melhor do que eu. Então, a espiritualidade, essa sensibilidade, não significa que é consentimento constante. O fato de você perguntar, de você querer saber, de você se informar, muitas vezes é uma coisa muito boa. Isso prova que você está evoluindo. Fidelidade até o fim, né? Ninguém foi até a cruz. Todos os discípulos, ó, perna para quem te quer. João estava lá. Ele é a mãezinha de Jesus. E Jesus o entregou sua mãe. E ele cuidou dela como se fosse a sua própria mãe. Será que Jesus pode confiar a você as coisas que ele mais ama nessa terra? Porque na terra hoje o que Jesus mais ama é a sua igreja. Será que você caminharia com a igreja até que ela fosse tão envergonhada ao ponto de ninguém crer que o Senhor dela está vivo? Porque é interessante esse fato. Eu recebi hoje o boletim das portas abertas e
O boletim das portas abertas desse mês veio sobre as mulheres no norte da Índia que são sacrificadas como mulheres cristãs. Homens que colocam ferros fervendo dentro das vaginas para que estoure por dentro os órgãos das mulheres. Eles pegam os lábios delas e cortam para que elas não tenham lábios. E para que todos olhem para elas e vejam que elas são cristãs. E por aí vai. Atrocidades. Será que nós continuaríamos sendo igreja se isso acontecesse conosco? Porque tem gente que diz que é discípulo de Jesus, mas nega Jesus por qualquer besteira. Abandona Jesus por qualquer coisa. Qualquer probleminha já está querendo fugir. Não é assim? É ou não é? Mas tem muita gente nesse mundo ainda muito fiel. E ele foi fiel até o fim. Outra coisa interessante de João era a intimidade que ele tinha com Deus. Ele tinha tanta intimidade, porque não era... lá nos Estados Unidos, os hispanos não gostam de abraçar e beijar. Eles não gostam de fazer o que a gente faz aqui. E eu não consigo evitar. Quando eu vou cumprimentar as pessoas, eu já vou com o braço aberto. E aí eles começaram a dizer para mim, mas apóstolo, o pessoal aqui não faz isso. Só que é estranho. Eu falei, vocês são meus filhos, não acostumaram, então. E aí eles já acostumaram. Mas no começo, a pastora Gladys, a pastora Belém, elas ficavam assim meio ressabiadas, porque não era costume delas. Mas aí quando elas viram que eu abraço elas, que eu abraço o Juan, que eu abraço o Jesus, o Molina é um mexicano, bem assim, daqueles bem sério, né? Aí eu chego na rua, vejo em qualquer lugar, abraço ele, dou um beijo no rosto dele, ele fica vermelho no começo. Hoje ele já está mais à vontade. Mas por quê? Porque esse sou eu. Se eu não for assim, quando eu for fazer com alguém que é natural, vão desconfiar, vão achar estranho. Não é assim, não é verdade? Então é importante. O pastor Fábio Chachinet está lá em casa, lá nos Estados Unidos, ele e a esposa, eles são bem reservados. Mas toda vez que ele chega, eu já abraço ele, pego na mão, abraço ela. Aí eles ficam assim me olhando, eles ficam tudo acanhados, porque eles vêm de denominação que não tem isso. Mas esse é o meu jeito. Então, você vê que o único que tem coragem de dobrar a cabeça, ou encurvar a cabeça, ou inclinar a cabeça no ombro de Jesus, e Jesus não tira. Isso que é interessante. Porque colocar a cabeça no meu ombro, qualquer um pode colocar. A questão é se eu vou permitir que fique essa cabeça no meu ombro ou não. Não é assim? Eu falei um pouco sobre isso ontem, sobre as dificuldades da igreja, né? Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com cheiro, com perfume, mas eu abraço todo mundo, mesmo não gostando do perfume às vezes, né? Depois ficaram fazendo piada comigo, porque eu nunca tinha falado isso, né? Mas é verdade. E eu permito que as pessoas me abracem, que as pessoas coloquem o ombro na minha cabeça. E eu abraço desde uma criança de 5 anos, 2 anos, 3 anos, até uma senhora de 70, 80, do senhor. Eu beijo o Otávio, que é o nosso ancião da igreja, no rosto, e o abraço, como eu beijo uma criança como Isaac, que é meu afilhado. Eu não tenho problema com isso. Quem tem problema é quem vê. Mas esse é o meu jeito. Outros copiam, outros não, mas a gente é assim. Eu já tentei mudar, mas não adianta, eu não consigo, né? Outra coisa importante é que João tinha equilíbrio entre o amor e a verdade. Ele nunca negou as orientações, as doutrinas, as regras, as obrigações. Veja quando ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele não alisou. Ele diz, quem quiser ser salvo tem que nascer de novo. Ele disse que Jesus disse. Ele não escondeu a dureza do evangelho, mas ele fazia isso com uma ternura, né? Eu vou dizer uma bobagem aqui muito grande, e se algum teólogo ver isso vai me xingar até a alma, mas eu vejo o João como um David Leonardo, né? Pouzinho, aquela mensagem gostosa, aquela coisa. Vai chegar uma hora que o David Leonardo vai ficar mais velho. Ele vai dar umas batidas também, fica tranquilo. Então, as pessoas têm que olhar o evangelho com essa pureza, com essa leveza e, ao mesmo tempo, com a dureza com que ele prega. Imagina se todo mundo pregasse duro igual eu, o evangelho seria um castigo só, né? Tem que ter um pouquinho de tempero aí. Receptividade e revelação. João não apenas conhecia Jesus histórico, mas recebeu e comunicou a revelação glorificada de Cristo. Só que eu acabei de dizer, o grande fato e a grande importância... Rapaz, o telefone não para, misericórdia. O grande fato e a grande importância de que João ele viu Jesus no barco, ele viu Jesus no seu ministério inteiro, ele viu Jesus glorificado no monte, depois ele vê Jesus na ressurreição, e depois da ressurreição ele vê Jesus, que é o único que vê Jesus totalmente glorificado. E ele primeiro vê esse Jesus totalmente glorificado, para depois ver todas as desgraças que vão acontecer no mundo. Imagina se ele visse todas as desgraças e visse Jesus só depois.
ele ia ficar atordoado. Então, fique tranquilo que antes de acontecer coisas ruins e coisas más, antes de revelações duras acontecerem, o Jesus que te revela é o Jesus que te acalma. O Jesus que te revela é o Jesus que cuida de você. O Jesus que te revela é o Jesus que vai te sustentar, ok? Agora vamos para... cadê o 9? Eu pulei o 9? Puxa vida. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deixa eu voltar para vocês aqui. Eu não sei onde foi parar o 9. Eu acho que eu transformei o 9 lá no 3, no 4 e não coloquei aqui. Puxa, que pena. Que pena. Verdade. Eu transformei o 9 lá no outro episódio. Então, aqui está para vocês toda essa conotação, essa colocação a respeito dessas características de João. Eu acho que é um assunto que, apesar de eu ter corrido um pouco, ter falado um pouco mais rápido para que desse tempo, tem muita coisa boa para a gente conversar, muita coisa boa agora para a gente comentar. Eu queria lembrar vocês que essas aulas estão ficando gravadas lá no YouTube, então é importante que quando você perguntar, você se apresente, você fale, e isso está ficando gravado, eu não estou tirando os comentários nem as perguntas, né? Mas eu queria que você fizesse como trabalho de casa o seguinte: leia com atenção os livros escritos por João e escreva 10 lições que você pode aplicar na sua própria vida. A lição de casa dessa matéria é você pegar, lê os evangelhos, as epístolas e o livro de Apocalipse, pega 10 lições que você aprendeu para a sua vida que você pode aplicar. Lembre-se que o nosso método é teologia, é o 4.3, é isso mesmo. Eu já falei já. Acho que faltou 4.3. Não, eu falei, 4.3 eu falei. Não falei, gente? Tem gente falando aqui que eu não falei o 4.3. Deixa eu ver aqui. Eu falei sim, eu não pulei não. O 4.3 eu falei, que é os livros, né, de João, época, contexto e mensagem. Falei sim. Então, gente, é importante você pegar, ler tudo, pegar 10 episódios e guardar para você, tá bom? E você ver o que você pode aplicar. Nosso método é teologia prática aplicada. Não só estudar, mas também guardar para a gente e aplicar na nossa vida. Quero que vocês, se possível, liguem as câmeras, porque vai ficar gravado agora, todo mundo aqui com as câmeras ligadas, para a gente poder compartilhar aí seu comentário, alguma coisa que você assistiu na aula que você achou interessante. Até agora, de aula ininterrupta, fora a nossa entrada, temos 46 minutos e 38 segundos de aula. Então, a gente tem um cronômetrozinho que marca tudo. E agora eu quero abrir para você fazer as suas perguntas, as suas colocações. Hoje eu não quero falar sobre outro apóstolo, eu ia falar um pouco sobre o apóstolo que não está nos discípulos, né? Que é o escritor de Atos, mas eu vou deixar para outro momento. E eu quero terminar aqui com o Evangelho de João, e se eu começar outra agora, não vai dar tempo de terminar. Alguém quer comentar alguma coisa? Abra os microfones, falem tudo, não se calem. Estamos aqui para ouvir e compartilhar. Pode falar. Rapaz, sabe que eu estava vendo aí que você fala que João era muito provável que ele queria se convencer de que Jesus era. Mas eu acho que pelos fatos dele, ele já estava convencido, porque você olha a ele sempre, ele foi chamado, ele seguiu. Ele estava sempre perto de Jesus. Ele é quem revela muita coisa em todo o ministério de Jesus. Além disso, estava na transfiguração, além disso, estava na cruz, além disso, tudo aquilo que você acaba de falar. Então, eu acho que ele estava convencido. O que ele se queria fazer muito ênfase era em que as pessoas conheceram esse Jesus que ele conheceu. Acho que esse é dos fatos. Por isso, ele mesmo se autoproclama aquele que Jesus amou. Claro, essa é minha Sim, claro, claro. meu ponto de Não, vista. e a sua opinião é importante. Eu acredito que, assim, como ele escreveu quase 70 anos, 80 anos depois da morte de Cristo, é que ele escreve o que ele viveu com Jesus. Então, quer dizer, quando você escreve algo depois de ter vivido, você relata o resultado do que você viveu, não por que você viveu. Então, por exemplo, quando eu vejo uma postagem na internet que eu acho curiosa, eu quero entender,
eu vou fuçar, vou pesquisar, vou questionar, vou perguntar, eu quero entender aquela postagem. Então, no momento do dia a dia, na vida de convivência com Jesus, ele queria entender o que estava acontecendo. Depois, uns 70, 80 anos depois, aí fica fácil, que ele já entendeu e ele só vai relatar para os outros provando aquilo que ele questionou. Então, essa é a minha elucubração mental, intelectual. Imaginar que ele estava como aquele jovem que eu conheci, o Júlio, questionando, querendo, vendo, observando. Por exemplo, a história do encontro de Jesus e Nicodemos. Só quem relata é João. Por que só João relatou? Será que ele foi com Jesus até perto do encontro, já que foi escondido, ninguém sabia? E depois ficou, Jesus me conta como foi, o que ele falou, o que aconteceu? Ou será que depois da morte de Jesus, segundo alguns historiadores, Nicodemos se converte, e aí numa conversa com Nicodemos, Nicodemos conta para ele como foi, e ele junta o episódio até a chegada, a história de Nicodemos, a pregação de Nicodemos, contando o que Jesus disse e o resultado, o que será que aconteceu? Então é nesse sentido que eu quero dizer, ele faz do mosaico de fatos um relato resumido, aquele que prova que realmente Jesus era o Filho de Deus, entendeu? Essa é a minha viagem, assim, teológica. Mário Protásio, pode falar, meu querido. A paz do Senhor a todos. Amém. Estava questionando aqui um pouco com a minha esposa, que também está no mesmo... está online também. E hoje nós estamos falando do apóstolo João, discípulo João, né? E o João Batista, pastor? Ele, apóstolo, ele anunciou Jesus, né? Jesus era o Messias, que ele... Qual era a diferença do apóstolo para o João Batista? O João Batista, ele foi profetizado através do anjo para Zacarias, seu pai. Ele nasce antes de Jesus. Ele nasce para propagar a vinda de Jesus. É tanto que ele morre quando Jesus começa seu ministério público, ele morre. Ele é cortado o pescoço, uma dança que Salomé oferece, e ele é levado, que inclusive, comemora-se aí o dia de João Batista, a festa, achando que é coisa boa, mas é uma coisa muito ruim. Então, ele não tem obrigação, ele não acompanha o ministério público de Jesus. Ele é o precursor, ele é o que antecede Jesus. João não. João é formado por Jesus, anda com Jesus, para depois falar de Jesus. Então, um vai incentivar e mostrar Jesus para todos. E um mostra Jesus para todos. Um mostra Jesus para todos no sentido de salvação e outro mostra para todos que está vindo a salvação. Entendeu? Glória. Entendi isso, senhor. Maravilha. Manauara. Quem mais está por aí? Quer perguntar? A pastora Michele está virando tantas folhas ali que acho que quando ela começar a perguntar vai ser aquela sessão de tópicos. Mais alguém? Por isso que o Josevan estava tossindo, ó. Tá na neve. O Josevan está na neve, esquiando, por isso está tossindo, Josevan. Mais alguém quer perguntar? Ninguém vai falar nada, gente? Pelo amor de Deus. Ô, Senhor, o povo hoje está desanimado. A aula foi muito ruim. Faz graça, apóstolo. E aí, meu filho, tá na neve aí? Não, tá, ainda não. Mas vai Você esfriar colocou o mais. íconezinho da neve aí, eu pensei que você estava tossindo, que tá na neve. Não, ainda não, mas a gente tá aguardando esse frio aí, sabe? Aquele friozinho de 7 graus aí. 7 graus não é neve, não. Tem que ser 5 abaixo de zero. Não, esse nós não aguenta, não. Esse daí é só para algumas pessoas específicas. Eu peguei nessa última viagem só 14 abaixo de zero, só isso. Misericórdia. Então, deixa eu falar. O apóstolo João, ele foi líder da igreja em Éfeso. Em qual tempo ele foi líder da igreja? Porque
teve toda essa preparação aí, depois ele foi preso. Em qual tempo ele foi líder da igreja? Ele foi, Ele digamos assim, foi o pastor líder. da igreja. Segundo alguns historiadores, ele começa a igreja de Éfeso e depois lidera ele, depois de que ele sai de Patmos, né? Ele volta, segundo alguns historiadores, a Bíblia não fala isso. E antes disso, acho que 30 anos antes, ele começou a igreja em Éfeso, foi ele que iniciou esse trabalho. Teve também a presença do apóstolo Paulo por lá, teve a presença de Timóteo também por lá, mas quem finca, destaca como pastor, como uma espécie de supervisor, né, local, foi João. Ele devia ser entre 50 e 60 depois de Cristo. Se não me falha a memória, tá, Josevan? Eu estou respondendo Uhum. de cabeça, então não tenho certeza. Sim, uma boa, importante saber. Sim, sim. Essa era a minha É bom ter dúvida. uma ideia, né? É. Quem mais? Pode falar um de cada vez, que fica mais fácil na internet, tá, gente? Quem levantou a mão, amor? Pode falar, Eliana. Ó, Josevan, só para te responder antes de a gente passar para a Eliana, a igreja de Éfeso foi originalmente fundada pelo apóstolo Paulo durante a segunda viagem missionária dele em Atos 18, 19 e 20. E é consolidada em sua terceira viagem missionária quando passou cerca de 3 anos na cidade, onde estava Priscila e Áquila. João chega lá na década de 60, em 66 e 70 depois de Cristo, após a destruição de Jerusalém, e muitos cristãos fogem da cidade, vão para lá. João se muda para Éfeso. Irineu, 130, 220, 202 depois de Cristo, em sua obra afirma que João viveu em Éfeso até os tempos do Trajano, e começou a reinar em 98 depois de Cristo, ou seja, quando ele estava sendo preso em Atos. João pastoreou a cidade de Éfeso de 70 a 90 depois de Cristo, por quase 20 anos, tá bom? Só para você ter uma ideia aí. E depois disso ele é preso, vai preso e tal, vai para Patmos e aquela coisa toda. Depois da morte de Domiciliano, em 96 depois de Cristo, o imperador Nero permite que os exilados politicamente voltem, e João então retorna, saindo de Patmos, para a cidade de Éfeso, onde ele morre uns 5 a 10 anos depois, tá? Só para ter respondido com mais precisão. Pode falar, Liana, você ia perguntar, eu acabei não permitindo aí. Não está saindo o seu áudio, Eliana. Está baixinho, não está saindo nada. Agora abriu. Tipo, era mais um relato da explicação que o senhor deu, né? Uhum. A importância de cada discípulo que Deus chamou ao seu lado para caminhar com ele, né? A importância que o João teve na caminhada, na trajetória, como o senhor mesmo citou, que tem certas epístolas, essas coisas que ele relata, que, como o senhor mesmo falou, que não tem como ele saber se ele não tivesse intimidade com o Senhor, ou se o Senhor não tivesse mostrado para ele, né? Sim. Porque são coisas que hoje, na vida que a gente vê em certas dominações, que quando a gente paga um preço para Deus mostrar as coisas que vão acontecer, ele acaba mostrando. Eu creio assim que era a mesma coisa que o João fazia. Ele pagava um preço muito alto para Deus revelar as coisas para ele, e para ele ir no decorrer fazendo as epístolas às igrejas, né? Sim. Que estava indo como que Deus não se agradava. Então, como que ele ia saber naquele momento, naquela época, se Deus não revelasse a ele, como é que a igreja estava? Sim. Que foi Perfeito. 7 epístolas foi feita, ele escreveu.
e cada igreja ele relatava o erro da igreja. Então eu creio que no mover de hoje, a gente também alcança esse tipo de, vamos supor, Intimidade. intimidade com Deus. Porque ele também revela hoje, assim como ele revela no passado. A única coisa e a diferença que a gente não vê muito são os milagres, as ressurreições. Por exemplo, ele ressuscitou o amigo dele, que foi Lázaro, foi a olho nu. E naquela época, o que a gente se designa, que as pessoas viu e não creem no que viram. Parece assim que ele estava fazendo algo que para eles não importava. Sim. Tem duas coisas importantes que você falou que eu quero colaborar contigo. As epístolas que estão no capítulo 2 e 3 de Apocalipse falam a respeito das 7 igrejas da Ásia Menor, onde João tem uma revelação, um lugar que ele nunca foi, e ele entrega essas revelações, né? De certa forma, um lugar que ele não foi em todos. E é importante entender que, naquele momento, ele estava falando algo que Deus estava falando com ele na sua essência e totalidade. Hoje acontece a mesma coisa, só que nós usamos a Bíblia como base e parâmetro. Quando um pregador chega numa igreja, por exemplo, que Deus o usa na palavra para entregar o que a igreja precisa, seja exortação ou não, é uma revelação, como João teve na Era de Pátria. Agora, nem todo pastor, nem todo pregador consagra para poder entregar uma mensagem. É isso que você exatamente está dizendo. Com relação aos milagres da ressurreição, eu queria só fazer um adendo aí. Nós temos um problema. Jesus ressuscitou oficialmente, se não me engano, 3 pessoas, né? A filha de Jairo, a Lázaro e teve mais um que Jesus ressuscitou. Quem foi? Foi a filha de Jairo, Lázaro, teve mais uma pessoa. Não teve 3 ressurreições? Que seja as 2 que eu me lembro de cabeça, se não me engano, foram 3. A sogra de Pedro chegou a morrer? Não, só ficou doente. De qualquer maneira, Jesus era o Filho de Deus, ficou 3 anos na Terra e só teve essas ressurreições. E hoje tem muita gente que conta testemunho de ressurreições no mundo inteiro. Então, o problema é que também, às vezes, a gente, apesar de ter tanta tecnologia, tanta informação, a gente se fecha no mundo que a gente vive da nossa igreja, esquece de olhar que está acontecendo milagres em todo lugar do mundo. Ah, o filho da viúva de Naim. Obrigado. Eu sabia que eram 3, só não lembrava qual era. Então, é importante a gente entender que Jesus fez 3 ressurreições em 3 anos de ministério e era o Filho de Deus. Então, existem outras que não estão relatadas especificamente como essa, mas essas 3 são as registradas. Assim como hoje, tem muita gente que orou, muita ressurreição aconteceu e a gente não sabe em vários lugares do mundo. Então, a gente também não pode apequenecer o evangelho ou o poder de Deus só à nossa igreja, ao nosso convívio local. A gente tem que olhar um pouquinho mais longe, né? Esses dias alguém falou assim, não tem avivamento na terra. Aí eu falei assim, eu entrei no Instagram e coloquei avivamento. Aí apareceu um avivamento, não sei aonde, na China, apareceu uma chamada de avivamento no lugar na Noruega, apareceu um pessoal que está pregando na Espanha. Então tem vários focos acontecendo no mundo inteiro. É que às vezes a gente se apequenece o evangelho tanto a nossa localidade que a gente para de olhar de um parâmetro geral e ver que Deus está fazendo coisas extraordinárias no mundo inteiro. Mais alguém? Davi Moreira, pode falar. Eu entrei um pouquinho no meio da aula, eu acho. O fato de João ter sido o último discípulo a morrer. Provavelmente ele viu todas as mortes dos outros discípulos, foram as mortes cruel, né? E será que esse foi o fato de ele falar um pouco mais do amor de Jesus para que os que vieram depois dele ver que Jesus, apesar de toda a violência que os que seguiram ele morreram, Pedro morreu de cabeça para baixo, outros foram degolados, morreram queimados, apedrejados, né? E João foi o único que morreu de morte natural. Será que ele falou tanto do amor de Jesus? Foi para que os que vieram depois dele vejam esse amor de Jesus, não ver somente as consequências ali, digamos, que os apóstolos sofreram?
David, eu não acredito nisso. Eu não acredito por quê? Vou explicar por quê. Porque, na verdade, esse fato da morte era para ter acontecido com ele também, quando ele foi queimado, foi colocado vivo no caldeirão, entende? Então, eu não acredito que esse amor dele seja concernente a uma mensagem motivadora para que os outros não tivessem medo da morte. Mas eu acredito que essa mensagem foi uma característica pessoal dele mesmo, a forma como ele se comportava, até porque os atos de amor, de carinho, de afeto que ele demonstrou, não havia morte, né? Estavam todos os discípulos juntos, estavam todos convivendo. Então, eu acredito que essa característica é muito mais uma coisa pessoal, íntima, forma de ser do próprio João do que qualquer outra coisa. Aí na Scarlett. Apóstolo, na verdade, eu queria tirar uma dúvida, não sei se talvez não faça sentido, mas o senhor falou que João ele deitou no ombro de Jesus, né? Então, você acredita que aquela afetividade que ele teve ali, a sinceridade de ter deitado no ombro de Jesus, e pelo fato de Jesus ter sentido essa afetividade, tem relação a Bíblia ter falado que Jesus amava João de uma forma diferente? Tem duas coisas importantes aí que tem que ser analisado, Tainá. A primeira é o cenário onde aconteceu, né? Era a ceia, Jesus estava falando da sua morte, do último momento de ir embora, e João se reclina sobre o seu ombro como um sinal de afetividade, de despedida, de carinho, né? Então, Jesus o permitiu por esse motivo. E a outra colocação que você falou foi Então, a questão... então é por isso que a Bíblia diz que Não, talvez não, não, esse não. Quem sentimento... escreveu que João é o apóstolo do amor foi ele mesmo. Está na Bíblia, mas foi o próprio João que diz sobre si mesmo. O Entendi. discípulo a quem Jesus amava. Ele mesmo se autodeclara amado por Jesus Ah, e que amava Jesus de uma forma especial. entendi. É porque ficou essa dúvida, porque eu fiquei pensando, né? Porque talvez foi um ato de que Jesus sentiu, então por isso que trouxe, mas foi ele mesmo que se examinou e se declarou ali amado por Jesus em Sim, si. Sim, sim. entendi. Bom, é É isso. como um pastor, um obreiro da igreja que diz: o apóstolo Mário gosta mais de mim do que de você. Só que ele Entendi. provou com as suas atitudes, com as suas mensagens, no seu comportamento, que Jesus realmente o amava muito. Porque ele É, amava Jesus também. É como eu digo sempre: Jesus não tem filhos preferidos. Jesus tem filhos prediletos. Por quê? Preferência é definir antecipadamente aquilo que eu quero ou não. Predileção é algo que foi eleito melhor do que o outro, ou mais próximo, pelo seu comportamento e a sua atitude. Então, João, ao se portar dessa maneira, se torna mais amado e mais predileto, porque João se pôs a amar mais e ser mais próximo. mas aí é por algo natural. De Sim, quem ama sim. mais, recebe muito mais. Quem está disposto ali é uma via de mão dupla, acaba sendo, né? Natural, mas disponibilidade, né, Tainá? Também. Não é uma linha psicológica, é uma linha afetiva. Quem se dedica e se entrega. Você vê que Jesus chama ele, larga tudo e vai. E tudo aquilo que eu já falei na aula, entendeu? Sim, entendi. Perfeito. Aí você chega na igreja, por exemplo, você é um pastor da igreja. Aí você fala: vamos fazer tal coisa na nave da igreja. Aí eu vou ligar para aqueles que sempre me ajudam. Eu não vou ligar para aqueles que nunca vêm. Aí nego vai dizer assim: ah, Paulo só gosta de fulano e ciclano. Mas são os únicos que sempre estão comigo quando eu preciso. Entendi. Beleza? Beleza. Mais alguém? Eu estou quase desacreditando que a pastora Michelle não vai fazer nenhuma pergunta hoje. Isso não é real, não. Alguma coisa. A bichinha está doente hoje, não é possível. Até a Tati já me ajudou aqui. Ninguém mais quer comentar nada, fazer nenhuma pergunta? O apóstolo, isso que o senhor falou de João, de o fato de amor, de ser mais chegado, eu acredito também que é uma característica de como era cada discípulo, né? O jeito de ser, e ele ousou a deitar no colo de Jesus, né? Quando o Pedro também teve a ousadia de andar sobre as águas, isso quer dizer também que ele teve a ousadia de deitar, de se aproximar
com mais afeto a Jesus, não? Não acho que era ousadia a palavra, acho que era confiança, né? Pedro se lança nas águas por dúvida. João se lança ao peito por confiança. Existe uma diferença, né? Ontem, por exemplo, quando eu cheguei de viagem, né, quase ninguém tinha me visto, teve gente que me abraçou na igreja e quase quebrou meu pescoço. Que foi muito afetuoso. E pessoas que eu não esperava nem que fosse me abraçar, na verdade. Sim, sabe aquela pessoa da igreja que você acha que nem vai lembrar que você existe? E teve gente que eu esperava que fosse me abraçar, me dar um beijo, que saudade, perguntar alguma coisa, mal me cumprimentou. Então, é muito interessante essa relação de que cada um se comporta de uma forma. Por exemplo, a minha mulher não é carinhosa. Ela não é melancólica igual eu. Ela não cita poema, ela não manda beijinho, abraço. O máximo do amor dela é assim, o máximo é quatro paredes, e olhe lá, assim. Quando eu mando 10 mensagens no Zap de amor, ela manda 1. Obrigado, amor. Tipo assim, entendeu? E isso me acaba, porque eu sou extremamente passional. Eu sou assim com vocês. Vocês é que eu abraço, que eu beijo, eu chamo pra perto, eu chamo de querido, minha filha, como você tá, quero saber. Esse é meu jeito. Bem-vindo ao clube, né, Richard? Mas a apóstola é desse jeito, eu vou fazer o quê? Eu Mas a casei com a mulher linguagem assim. mas a linguagem de amor da apóstola é o serviço, porque a apóstola cuidado, talvez não né? demonstre nesse sentido do Em amor, palavras. da confiança, talvez de deitar, como Jesus faria, mas a prática do serviço também demonstra o amor, e tem os lados, né? Não querendo Mas nem todo defender, mundo que mas ama, nem todo mundo que cuida ama. Foi o que ele falou antes, né? Tem gente que cuida por obrigação, tem gente que cuida por causa do dinheiro, tem Mas gente Não a estou que dizendo que é o prática, caso da minha esposa, tá bom, gente? mas Pelo a amor de Deus. prática Não do quero causar uma serviço crise antes de acabar. Já tá tirando aliança ali já. Não estou querendo causar uma crise. Estou dando uma característica. Esse é o temperamento dela. Quando a gente está sozinho, aí é outra coisa. Aí ela é a mulher que eu sempre sonhei que fosse. Mas na frente dos outros, externamente, ela não é assim. Já tem mulheres que são. Então, também imagina se ela fosse. Seria eu cantando Daniel e ela cantando Simone. Essa é loucura, né, na igreja. Mas é o que eu quero dizer com isso. Cada um tem que entender essa diferença. Agora, independente do temperamento, voltando para a aula, mas não fugir muito do assunto, o que eu quero dizer é o seguinte: Pedro teve muitas atitudes, já falamos sobre ele aqui na aula 3, teve muitas atitudes que foram por desconfiança ou por desafio. As atitudes de João, quase todas, são por confiança e por afeto. Então, existe uma diferença clara nisso, né? Existe uma diferença de comportamento. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho um filho, por exemplo, que questiona tudo que eu falo. E, no final, me obedece. Eu tenho um filho que não questiona nada, fica calado, mas quando eu falo, faz coisa que não ouve e não faz o que eu pedi. Então, são características. Aí você analisa como é o comportamento da pessoa, e esse comportamento da pessoa vai fazer com que você tenha mais afinidade ou não. E aí, tratando dos discípulos que iam entregar a mensagem de Jesus no futuro, por que será que Deus permitiu que João Batista, que João apóstolo, não fosse fulminado no azeite quente e vivesse mais 10, 15 anos e voltasse para Éfeso? E não permitiu que Pedro fosse degolado de cabeça para baixo? Porque talvez o temperamento de Pedro e a forma dele ser fez com que ele morresse daquela forma, ou que o seu tempo tivesse acabado. Já o de João, como era um cara que tinha uma mensagem de amor, de restauração, Jerusalém tinha sofrido uma grande destruição, os discípulos, os crentes tinham sumido, fugido com pavor de Jerusalém, a maioria se concentrou em Éfeso, ele volta para pastorear Éfeso e para dizer para eles: calma, gente, calma, Deus ama vocês, Deus... Entende o que eu quero dizer? Então, existem características que também corroboram com o ministério de cada um. Se não for para falar Fala, Richard. Estou lembrando agora de Daniel. Você está falando da aproximação, intimidade, e estava falando, não sei se a palavra em português, repercussão e extensão do ministério, e revelação dos mistérios. Porque, por exemplo, Daniel também ele teve uma longa vida
por 5 reis, acho que foi, vários, Três vários impérios. Três impérios. 3 impérios e 5 reis, acho que foi a situação. Então, o que acontece? Mas ele revela para Daniel também o final do mundo. De fato, você acaba de falar que tem os dois, Apocalipse e Daniel, Daniel. tudo se interrelaciona. Então, a intimidade de Daniel, nós vemos que ele tinha essa intimidade com Deus, ainda que não fosse física, né? Mas sabemos que na Sim. Cova dos Leões, ele teve isso. Em Sadraque, Mesaque e Abednego também esteve junto aí Deus. Então, essa intimidade, essa confiança, essa seguridade, essa decisão de não ser outro mais, em cima de tudo aquilo que está vivendo, por exemplo, todos sabemos o que aconteceu com Daniel, isso vai dar a repercussão dos mistérios, das revelações de Deus para nós ter fruto do nosso ministério. Acho que é o que estou vendo. Sim. Do que você Sabe uma coisa que você está falando que eu acho interessante, Richard, que eu me veio à memória agora aqui uma frase, uma ideia, que é a seguinte: quando você ama alguém ao ponto de conhecê-la melhor, o tempo se prorroga ao lado dessa pessoa. A intimidade de Daniel com Deus foi prorrogada, e aí ele teve a oportunidade de conhecer mais sobre Deus. A mesma coisa acontece com João. Então, quanto mais nós somos dedicados, amorosos, não estou dizendo que os outros não foram, mas amorosos como João, ninguém foi. Então, quanto mais ele se dedicou, mais ele amou, mais revelação, tanto que a mais profunda revelação acontece já nos últimos anos da sua vida, que é o livro de Apocalipse. Então, às vezes, as pessoas, quando não querem ter intimidade, dedicação, né? Eu brinco sempre, né? As pessoas falam, a gente só conhece uma pessoa quando vive com ela, né? Assim que o pessoal fala. A mesma coisa eu falo na igreja. Você saber quem é o pastor quando você convive com esse pastor há muito tempo. E aí, quando você pensa que já viu tudo, chega aquela revelação que você não esperava. Então, é mais ou menos o que eu vejo nesse episódio aqui de João, né? E Jesus. Fala, Tainá. Tainá levantou primeiro. Tainá? Desistiu. Fala-me. Dime, meu irmão. AP, falando aí de Apocalipse, vou viajar um pouco na pergunta aqui, mas me veio algo à mente. Quando a Bíblia fala em Apocalipse da Grande Babilônia, né? Por que a Babilônia é escolhida como símbolo disso? E não Roma, por exemplo, já que elas coincidem em muitas características, inclusive na questão de crença, na questão do dinheiro. Tem muitas características entre as duas que são iguais, mas por que Apocalipse cita a Grande Babilônia, dá nome, né, para as falsas religiões e para o mal como a Grande Babilônia e não Roma? Porque a Babilônia não foi só um império militar, não foi só um império político, foi um império conquistador. A Babilônia fechou Israel, tirou o povo da terra, destruiu Jerusalém e perseguiu a nação de Israel. E o Apocalipse não fala da igreja, o Apocalipse fala da nação de Israel. A igreja é pincelada no meio do Apocalipse, mas a relação é entre Israel e as nações. E aí, nesse contexto, Roma não foi assim com Israel. Roma com Israel fez acordo, fez aliança, fez proximidade, e a força de Roma, por maior que fosse, não chegou aos pés do que era a Babilônia na sua época. Entendeu? Ela, na verdade, ela cativou Israel sem, de certa forma, destruí-la. Babilônia destruiu Israel e a aprisionou. Pelo menos é o que eu consigo pensar assim, de momento. Além da questão da estátua, viu, Michele? Né? Ainda mais a questão da estátua. Lembra da estátua de Daniel? Que os impérios, Roma está lá embaixo, como ferro e bronze, é a mais fraca de todas. Mais alguma pergunta, pessoal? Bem, se não tem, vou parar por aqui a nossa aula de hoje. Agradeço a participação de muitos. Gostei. Estou tentando encontrar o caminho para a gente poder fazer uma aula onde a gente consiga ter esse envolvimento, porque isso é importante.
Tainá, eu já tinha te chamado, você não respondeu, filha. Fala aí. Não tenho pergunta, não. Acho que ficou levantada a mão mesmo. Tá adorando, né? Quer ser mais íntima. Sim. Mas o senhor me Tá tirou vendo? uma dúvida muito grande, porque as pessoas falam, né? Eu já vi outros pastores falaram que que João era assim, amado por Deus, como uma fala de Jesus, na verdade, como uma fala que Não, Jesus não. explanou ali. Pode colocar aí no Google, coloca todos os versículos onde a Bíblia diz que Jesus era discípulo amado. Você vai ver que foi ele que escreveu, não foi Jesus que disse. Tá bom? Gente, paz e graça, Deus abençoe. Semana que vem, folga. Não esqueça da lição de casa. 10 lições. Leiam os 3 evangelhos, os 3 epístolas, o Evangelho e o livro de Apocalipse. E tire 10 lições práticas para a vida de vocês. Deus abençoe, beijo no coração. Nos vemos na próxima aula, né? E vamos tirar